Bem-vindo ao podcast da Escola de Pais. Meu nome é André Costa e aqui nesse espaço a gente vai trazer convidados para conversar sobre aspectos importantes e fundamentais para a formação dos nossos filhos, que são um dos maiores tesouros que nós temos debaixo dos céus. Hoje eu tenho a alegria de apresentar para vocês ela que é psicóloga e terapeuta familiar, Priscila Paulino. Muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra receber você aqui. Obrigada, André. Quero cumprimentar todo mundo que está nos assistindo, dizer que para mim a honra é minha estar aqui com vocês. Eu acredito muito nesse projeto. Eu acho que é válido. A gente trabalha com os pais na formação de caráter das crianças e essa é uma grande necessidade deste momento para essa geração. Então eu acredito muito nessa proposta. Muito bom. A gente está feliz que você está aqui porque você também produziu um conteúdo específico para todos os pais que estão lá na formação da Escola de Pais, que é uma plataforma dedicada com exercícios e atividades para facilitar e criar esse espaço de elevação da casa para que os filhos tenham mais segurança no processo de ensino-aprendizagem e possam cada vez mais ter uma formação integral, não só pensando na escola, mas acima de tudo dentro da própria casa. Eu queria começar perguntando para você sobre o seu despertar para a psicologia sistêmica, o seu interesse por famílias. Como é que foi isso? Conta para quem está assistindo lá. Então, é interessante, né, que na faculdade os professores brincavam com a gente assim, olha, se você já está aqui no curso de psicologia, isso é um sintoma, isso é um sinal de que algo na sua vida precisa ser trabalhado, né? Porque quem acha que está tudo bem não vai fazer um curso de psicologia, né? Então, é mais ou menos isso, assim. A gente faz o curso e a gente desperta para a área em que nos afeta, em que nos toca, né? Então, eu tinha alguns dilemas familiares que foram resolvidos aí ao longo do processo e isso me despertou para trabalhar com família. E ainda mais depois da maternidade, vendo a grande necessidade de a gente trabalhar os conflitos conjugais, conflitos entre pais e filhos, entendendo que não tem como a gente ser hoje algo diferente do que... Aliás, tem como sermos algo diferente, mas somos hoje aquilo que as nossas famílias nos ensinaram a ser, né? Quando uma criança nasce, ela nasce uma folha em branco. E quem vai ensinar para ela o que é ser no mundo é a sua família. Lógico que existem as características inatas, mas também são transmitidas pela família. E o ambiente familiar é quem dá essas primeiras notas. Então, pensando na importância da família para a formação do caráter de uma pessoa, a importância da família para a formação de novas famílias, a importância da família para a formação de uma sociedade saudável, com valores sólidos, tudo isso me despertou. Olhando o contexto atual, a forma como a família tem sido depreciada, né, deixada de lado. Então, isso tudo foi mexendo muito comigo, né? Então, é um conjunto de situações que me fizeram escolher trabalhar com família, né? Nesse sentido, aí é um grande processo, um grande investimento. Muito bom. E a gente vai falar hoje aqui sobre um tema que é muito caro às famílias, que é a importância do não na formação dos filhos. Então, eu queria começar perguntando aqui para você, qual é a importância do não no sistema familiar e na criação dos filhos? Para a gente entender a importância do não, a gente precisa entender que um sistema familiar, ele precisa, para ele ser saudável, né? E entenda, quando eu digo saudável, não é algo perfeito, né? Vamos fazer aí uma comparação com o corpo humano. O corpo humano saudável não é um corpo humano que não adoece, não é mesmo? É um corpo humano que adoece, mas que ele sabe adoecer, mas ele sabe sarar. Porque até o processo de adoecimento, ele traz uma maturidade, né? Ele traz a imunidade, né? Então, quando a gente diz de ambiente familiar saudável, a gente não diz de ambiente familiar perfeito. Eu quero muito frisar isso, porque não existe perfeição. Não existem pais perfeitos, não existem filhos perfeitos, né? Mas o que é funcional, o que é saudável, é aquele ambiente, aquele sistema familiar que tem flexibilidade o suficiente e, ao mesmo tempo, tem fronteiras e limites claros que permitem, né, o ir e vir, né, de se adoecer e se curar, nesse sentido.
E o uso do não, ele é uma forma de colocar regras, limites e fronteiras. Porque um sistema familiar que não tem regras, que não tem limites, que não tem fronteiras, ele não é saudável, ele é totalmente disfuncional. Né? Eu posso ter dois extremos, eu posso ter um ambiente familiar muito difuso, muito sem regras, muito sem fronteiras, e isso dá uma noção, isso dá falta de noção de pertencimento para a criança, né? Para o adolescente, para o filho. Quando ele tem um ambiente familiar onde ele tem o conhecimento das regras, onde ele escuta o não, ele escuta o sim também, mas ele sabe o que pode e o que não pode, ele sabe os níveis de autoridade, né? Quem deve ser respeitado ali, em qual nível, todos merecem respeito, mas quem é a autoridade final ali daquela casa, né? Tudo isso influencia em como a criança e o adolescente, em primeiro lugar, como ele vai se sentir pertencente àquela família e como ele vai se relacionar para fora desse ambiente familiar. Então, uma família que não tem fronteiras, que não tem limites e que não faz o uso do não, ela não só é disfuncional, deixando uma confusão no nível do pertencimento familiar, como ela também não prepara os seus filhos para a vida social, né? A falta de limites, ela pode ser associada, né, à questão da delinquência na fase da adolescência, na fase adulta, né? A questão de, se não de delinquência, mas um adulto muito voltado para si, né, com pouca empatia para o outro, né? A falta de limites, especificamente do uso do não, né, está muito associada à questão do uso de drogas, né, e entorpecentes, enfim, há vários distúrbios, há várias disfuncionalidades aí de comportamento na fase adulta e na adolescência também. Tá? Então é um sinal claro de saúde da família, a capacidade de dizer não e dizer não com sabedoria. Sim, Foi sim. até a aula que você deu lá Sim. na formação dos pais, que está na Isso. plataforma da Escola de Pais. Se você que está nos assistindo tem interesse, pode olhar no link abaixo aqui dessa nossa postagem. Você pode acessar e conhecer como funciona. Mas, em todo caso, a gente percebe que, ao mesmo tempo que o não é essencial para uma família sadia, a gente vive um tempo em que o não é desvalorizado e muitas vezes até visto como algo negativo. E aí a pergunta que eu tenho para você agora é: quais são os maiores desafios, as maiores dificuldades para os pais no dizer não? Por que que eles têm tantas dificuldades em falar não? Por que que o pai contemporâneo assusta quando ele escuta, pai, você tem que dizer não? Por que que tem esse problema? É interessante, né, você trazer essa questão do pai contemporâneo, porque a gente, quando escuta as histórias antigamente, não tinha assim, nosso Deus, meu pai só olhava para mim e eu já sabia que era não, né? Não existia uma dúvida, né? E nem uma restrição quanto ao dizer não, né, nas outras gerações. E agora a gente tem o pai, a mãe contemporânea que tem lutas em relação a essa área, né? Eu penso que a gente pode desenvolver várias respostas a essa pergunta. Vou pontuar algumas questões aqui que não fecham a questão, mas para a gente refletir, né? Primeiro que dizer não dá trabalho, né, gente? Dá trabalho, né? Você tem seus filhos, eu tenho os meus filhos, você que está nos ouvindo tem um filho ou mais de um filho, né? E com certeza você já experimentou dizer não, com certeza você já enfrentou uma birra, né? Com certeza você já enfrentou uma oposição da parte do seu filho, um questionamento, né? E nem sempre nós, pais contemporâneos, temos tempo, temos saúde emocional, né, para focar no conflito que o dizer não gera. Né? Porque dizer não gera conflito. Eu não gosto de ouvir não. Você gosta de ouvir não, André? Não, né? Ninguém gosta. Eu acho que o pai e a mãe que tá em casa também dificilmente vai falar assim, nossa, eu amo ouvir um não, né? Só que nós somos adultos, temos ou deveríamos ter maturidade, né? Para entender que, ok, é não agora, eu vou trabalhar isso de outra forma, enfim. Mas a criança não tem essa maturidade, né? Então, o que se espera de uma criança pequena é realmente uma reação, é um choro, né? É uma reação de protesto, né? O que se espera de uma criança maior
é, no mínimo, um questionamento, uma argumentação. O que se espera de um adolescente? Talvez um comportamento até contrário, né? Porque faz parte da adolescência esse desafiar dos pais, né? Então, por que a gente tem essas dificuldades de dizer não? Eu relaciono, em primeiro lugar, às vezes, não em ordem de importância, mas em ordem de lembrança, ao trabalho que isso dá, né? Porque nós, pais contemporâneos, temos muitas demandas, né? Algumas justificáveis, outras até de entretenimento. Sim, sim. Então, nós temos as demandas de trabalho, né? Trabalho é legítimo, é justificável, mas o nível que eu me envolvo com isso e negligencio a minha família que dá o tom da minha O sabedoria. WhatsApp ligado em casa, o trabalho não termina nunca. Trabalho, as demandas domésticas, né? As demandas familiares em outros subsistemas, não só o subsistema parental, você tem demandas do subsistema conjugal, você tem demandas de sua família de origem, né? Nós temos as demandas de entretenimento, nós temos as redes sociais. Os compromissos até religiosos da igreja. Sociais, né? Então, a gente tem muitas demandas, né? E, às vezes, falta-nos tempo, energia e disposição para trabalhar na formação do caráter dos nossos filhos, que passa pelo dizer não, passa pelo ouvir o protesto e passa por trabalhar tudo isso com a criança. Nessa questão do tempo, é importante te lembrar a vocação dos pais. Quando Deus pensou a família, ele sabia que ali era o melhor lugar para a formação humana, a primeira instância. Sim. Então, a vocação do pai e da mãe é de pastoreio de coração. Sim. E aí, quando não acontece, muitas vezes você vai se ver em diálogos prolongados, você vai se ver em situações em que você está sendo questionado em relação às suas intenções, dependendo da idade dos filhos. Então, dizer não também requer uma abertura para esse caminhar, para ouvir a voz do coração da criança, entender quais são as dores. E muitas vezes é mais fácil você falar o sim ali imediatamente, porque você ficou como herói, né? Sim. Você é o herói, temporariamente, imediatamente está tudo ótimo, mas depois você que está aí, né, vai cuidar lá dos problemas sistêmicos da família que estão sendo gerados por causa de um não imediato, não é isso? E esse heroísmo que o sim nos traz, ele é temporário, porque à medida que os seus filhos crescem, que os nossos filhos crescem, a falta do não e a falta dos limites, até os pequenos, vão sendo entendidos, às vezes de forma até não conscientes por eles, como uma falta de amor, uma falta de uma negligência, né? Não é falta de negligência, uma falta de amor, uma negligência no amor. E aí a gente tem filhos adultos, e não raro isso, gente, jovens adultos no consultório, com muitos problemas, muitas questões a serem resolvidas, sabe? E muitas vezes ligadas a essa falta de investimento dos pais, investimento de tempo, sabe? Investimento de conversa, investimento de troca de vida, de pastoreio mesmo, né? Que levam esses meninos e meninas, esses jovens para o consultório com um nível enorme de indefinição sobre identidade, sobre vida profissional, sobre rumos para a vida, né? Jovens de 24, 25, 26 anos com dificuldade de amadurecer, né? Porque isso não foi forjado, isso não foi trabalhado nas etapas da vida que deveriam ser trabalhadas. E aí o problema é que os pais, né, contemporâneos, com muitas demandas, acabam achando um pouco mais cômodo transferir esse trabalho para um profissional, para um psicólogo. Terceirizar. Exatamente. A gente vê isso acontecer. Nessa dinâmica, você não acha que o desejo de ser amado também é uma dificuldade? Sim, é o tal negócio, né? O herói, né? Eu fiquei herói, eu disse sim. Tem muito a ver com o nosso desejo de afeto, né? Muitos pais têm dificuldade em dizer não para os seus filhos, porque têm medo de perder o afeto e o amor dos seus filhos. São pais inseguros, né? Que provavelmente cresceram num ambiente de insegurança, de abandono, né, insegurança familiar, né, nunca tiveram a certeza do amor dos seus pais, né, e tem medo de perder qualquer forma de afeto e qualquer forma de amor. Geralmente esses pais
são pais que manifestam esse tipo de comportamento não só na educação dos seus filhos, né? Às vezes vai ser um cônjuge codependente emocionalmente do outro cônjuge, né? E aí eles transferem isso para a educação dos seus filhos. O medo de perder o afeto, o medo de perder a admiração dos seus filhos, né? E aí a gente precisa lembrar que, como pais e mães, nós temos uma responsabilidade enorme, intransferível. O que nós fazemos, ninguém pode fazer por nós, né? Amigos, nossos filhos podem ter outros, né? Ídolos, nossos filhos podem ter outros. Agora, pai e mãe, não. Eles só têm pai e a mãe. E se a gente negligencia isso, isso causa realmente problemas para a vida futura, não, presente e futura. Então, esse medo da perda do afeto, ele é um medo que existe em muitos pais e que dá um sinal muito grande de que esse pai precisa trabalhar, né, a sua forma de amor, a sua forma de se sentir amado, né? E entender que o seu filho se sente muito amado quando você diz o não com sabedoria. Eu me lembro agora a passagem das Escrituras que diz que quando os pais, eles afastam a possibilidade da disciplina, e aqui a gente está falando a questão dos limites, de dizer não, é uma declaração de ódio. E isso é chocante. Porque a gente fala assim, nossa, você não põe limite aos seus filhos, você odeia o seu filho. As Escrituras tratam desse jeito. Mas, na verdade, é. É verdade. A verdade é. E por mais chocante que isso seja, isso traz à tona essa necessidade da gente passar a entender o não como um ato de amor. Sim, sim. Às vezes lá em casa, quando eu vou aplicar o não, eu tenho um filho de 13 anos e eu tenho um filho de 5 anos, né? Em fases diferentes da vida, né? E a aplicação do não ali também é diferente, né? Às vezes o não é muito difícil mesmo, para eles e para mim, né? Para mim e para o meu marido. E a gente conversa, a gente explica, a gente argumenta, né? E quando não é tão difícil assim, eu sempre lembro eles, filhos, tanto pequeno quanto grande, tanto de 5 quanto de 13. Eu sempre lembro, olha, e vocês se lembram que o papel que o papai do céu deu para a mamãe e para o papai é de proteger vocês? Hoje, né? Esses dias meu filho de 13 anos me disse para mim assim que já sabia tudo da vida, que já conhecia tudo, que já tinha visto de tudo nesse mundo, né? Mas esse é esse o coração do adolescente, né? Adolescente Sabe tudo. Sabe tudo, Sabe né? tudo. Eu ri, enfim, e a gente brincou muito com isso, sem desmerecê-lo, é claro, né? Mas entendendo aí como um sinal claro da adolescência. E aí a gente diz, olha, papai e mamãe já viveu um tempo a mais, né? E a gente entende que a nossa missão aqui é proteger vocês, mesmo que isso, na hora, represente que vocês fiquem um pouco tristes. Mas a gente não vai abrir mão, né? A gente precisa manter essa regra, esse não, essa restrição, mesmo que com tristeza agora. Mas a gente está cumprindo o nosso papel aqui, filho, e disso a gente não vai abrir mão, sabe? Isso às vezes encerra as conversas difíceis, não que eles concordem, mas assenta mais no coração deles, né? Eles conseguem entender um propósito mais elevado no não. Isso. Então aqui a gente falou primeiro do trabalho que dá a dizer não, a gente falou um pouquinho sobre a carência afetiva que os pais têm. Medo da perda do afeto, né? Você consegue imaginar mais algum outro aspecto? Eu penso muito na compensação, sabe? Eu tive uma infância muito difícil, né? Com muitas restrições. E hoje eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive, né? E isso é muito sério, porque tudo bem, as restrições que você teve na infância podem ter realmente causado muitos danos, eu não duvido disso. Mas isso tem que ser elaborado e trabalhado em outro nível. Não é com a sua paternidade permissiva que você vai resolver os traumas e das restrições que você sofreu na sua infância. Né? Porque os extremos, lembrem-se disso, os extremos eles são muito prejudiciais. Né? Então, se eu não tive nada e eu dou tudo, eu repito o padrão de extremo que eu tive na minha educação. É a outra face da moeda. E às vezes são comportamentos que se a gente for parar para conversar, não, eu não gosto, eu abomino, eu não vou repetir os erros dos meus pais, mas eu os faço de forma não consciente.
né? Você continua gravitando no mesmo problema. Exatamente. Você não superou o problema. Não, Agora você não. fala assim, eu vou direcionar a minha educação para resolver o problema que eu tive. Então você está dando uma resposta para os seus pais. Exatamente. E não preocupado na formação que você está dando para os filhos. Exatamente. Inclusive, na psicologia sistêmica, quando a gente vai trabalhar as gerações, a gente olha para além, né? A gente olha até 3 gerações, né? E a gente sempre vê que muitos netos carregam as cruzes dos seus avós. Porque é exatamente isso. Os pais aqui no meio, né? Eles tentam compensar ou, de certa forma, não consciente, transmitem para a educação dos seus filhos as dívidas e as cobranças mal resolvidas com seus pais, né? Então, essa compensação eu vejo como um dificultador no uso do não. E aí, já está entrando na próxima pergunta, que é a questão do histórico familiar, então. Verdade. Você acredita que para usar o não com sabedoria é preciso fazer essa viagem interior? Os pais precisam refletir um pouquinho sobre qual a formação que eles tiveram nas casas que eles vieram, o que foi bom, o que foi ruim. Como que a gente pode falar assim, vamos superar então o histórico familiar, mas de forma sadia? Sim. Qual que seria o direcionamento que você dá para esse pai? Sim, é muito importante a gente olhar, né? Tem gente que não quer olhar, sabe, André? Do mesmo jeito que tem gente que negligencia ou não, tem pais que negligenciam ou não, porque dá trabalho, porque eu vou ter que me envolver emocionalmente com esse não. E, hoje eu tô cansado do trabalho, hoje eu não tô bem com minha esposa, meu esposo, hoje eu não tô para o não hoje, né? Então tem gente que vai evitando, porque dá trabalho, mexe emocionalmente. Olhar para o nosso histórico familiar também dá trabalho, também dói, também mexe emocionalmente, né? Mas não tem como eu ser um pai e mãe saudável, eu replicar o não com sabedoria, se eu não analisar o meu histórico de vida, né? Não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita, né? Meus pais não foram perfeitos, seus pais não foram, os pais de quem nos ouve não foram. Nós não seremos pais perfeitos para os nossos filhos. Eu gosto da seguinte frase, não tente ser um pai perfeito, porque pai perfeito não existe. Seja pai presente. Isso. É melhor um pai presente do que um pai perfeito, Isso. porque o pai perfeito não existe. Você não vai alcançar. Abre mão disso logo. Abre, exatamente. E aí, quanto mais você quer ser esse pai perfeito, mais ansiedade você traz para sua casa, mais peso você traz para sua casa. A paternidade e a maternidade vira aquela coisa pesada. Tá tudo na sua mão, tudo depende de você. Todo problema que seu filho tem, a culpa foi sua. Nossa. Você não olha mais para o desafio que ele tem, do processo, a personalidade que ele tem. Sim. Eu gosto de falar isso, assim, o papel do pai e da mãe é muito mais o de um jardineiro do que de um engenheiro. Verdade. O engenheiro, ele pensa assim, nada contra os engenheiros, tá, pessoal? Quem está assistindo aí. Mas o engenheiro, ele pensa, vou fazer um projeto, se eu colocar o tijolinho no lugar certo, o prédio vai subir perfeito. Só que a formação humana parece muito mais com um jardim, com uma lavoura, do que com a construção de um prédio. Matemática, né? Você vai podar, você vai cortar a folha aqui e ali, você vai tirar as ervas daninhas, mas chega uma hora que você tem que dormir e pedir Deus para mandar a chuva. Não tem crescimento. Tem hora que o crescimento não é você que dá. Exatamente. Então eu vejo que o processo do não também é isso, né? Sim, esse histórico familiar, analisar como as coisas aconteceram com a gente, muitas vezes dói, né? Mas se a gente não tem um processo consciente disso, a gente vai replicar, né? Como eu disse, de forma não consciente, padrões que a gente nem gosta na educação dos nossos filhos, né? E é tão interessante porque às vezes quem olha de fora consegue ver, mas a gente não percebe. Por isso que a gente tem que parar e analisar, né? De forma consciente. Então, assim, há muito impacto da história familiar na educação que nós hoje damos para os nossos filhos. E a gente tem essa questão da compensação do que eu não tive. A gente tem a questão dos pais que nunca contrariaram seus filhos, né? A gente tem a família que evita conflito. A gente tem a família que vivia em conflito, né? Os extremos, de novo. E a gente tem ambientes familiares de origem, às vezes, sem fronteiras claras, sem limites. O fato é que nós, como adultos, e isso é muito importante, quando a gente fala de educação, a gente tem sempre que delimitar a nossa posição como pais. Nós somos hoje adultos, né? E, infelizmente, muitos pais adultos agem como se fossem crianças na educação de seus filhos.
Então, às vezes, na hora de usar o não, você tem duas crianças, né? O pai, criança, aplicando, e a mãe, criança, a mãe não, a criança, criança agindo como criança. Mas às vezes você tem adultos agindo como criança. Isso é muito complicado, né? Então, a gente precisa entender que nós somos adultos, que nós crescemos e que nós precisamos resolver essas questões familiares pendentes hoje, o mais urgente possível, né? Eu acho que o processo da gratidão aqui também é muito importante. Eu não sei como você vê isso, mas citando um exemplo aqui, a gente trabalha com pais e percebe que um pai que é altamente bem-sucedido, agora ele tem condição financeira, talvez ele não teve lá atrás, e ele fala assim, eu posso pagar, então eu vou falar sim para tudo, do ponto de vista de consumo, do ponto de vista de experiências. E muitas vezes o pai está pensando assim, na minha infância eu não tive nada, as pessoas falavam não para mim, os meus pais me falavam muito não. Só que você vai estudar a história dessa pessoa e você começa a perceber que ela tem muita disciplina profissional, Sim. que essa disciplina profissional foi o que permitiu ela chegar onde ela chegou, que apesar dos exageros do não que ele recebeu em casa, foi justamente esses nãos que cunhou esse caráter, que forjou esse caráter. E agora, ao tentar superar um problema lá de trás, você está impedindo o seu filho de ter a mesma disciplina que te levou aonde você está. E normalmente esse é um dilema das famílias emergentes. É aquele pai que sacrificou muito na infância e por isso criou a resiliência, a virtude para conseguir estar onde está. E aí, na próxima geração, dá todos os sims possíveis e rouba do filho a possibilidade de que ele construa de forma autônoma e equilibrada a sua própria história. Com certeza, André. A gente vê muito isso, né? Então, realmente, a gente olhar para a nossa história com gratidão, né? Entendendo que foi o que aconteceu conosco, né? Que nos fez chegar até aqui, né? E a gente vê muito isso, às vezes, pais e mães que emergiram, né? Que trabalharam muito e construíram uma empresa ou um certo patrimônio, né? E os filhos estão aí, filhos adultos, que só sabem consumir, né? Não querem se engajar no trabalho da empresa que o pai construiu. Às vezes não precisa, já está bem sucedido, já recebeu tudo. Mas também, eu não quero me engajar aqui, mas não se engaja em nada na vida. Exatamente. Porque foram criados filhos consumistas, né? Isso é muito sério, né? E isso mexe muito numa das grandes feridas dessa nova geração, né, André? Que são filhos que consomem somente, né? Consumistas, não só financeiramente, né? Mas consumistas em várias outras áreas. Isso é muito sério. E aí o não entra em todas essas áreas. Sim. Às vezes a gente vê assim, né, conversando com os pais, tem aquela orientação, olha, não leva filho no supermercado porque você vai acabar comprando mais. Esse é um tipo de conselho com um certo pragmatismo, mas é um conselho, eu acho ele absolutamente trágico. Porque o que você está dizendo? Que a família não tem condição de falar não. E às vezes, ir ao supermercado com os filhos, eu sempre falo isso, né? Se você puder, leve os seus filhos para gastar tempo, mas é justamente para essa escola. É um treino. A brincadeira é até a seguinte, né? O filho fala, pai, eu quero esse e esse biscoito. Aí você fala, o papai também quer uma Ferrari, mas não vai dar. Não vai dar. Lá em casa eu resolvo isso assim, olha, você vai comprar uma coisa, né? Então, um creme dental já faz a alegria do meu pequeno, né? Aí ele vai lá e escolhe o creme dental. Ai, mãe, mas eu queria aquele... Então nós vamos ter que trocar, né? Porque nós combinamos que seria um só, então a gente vai lá e troca, né? É treino, né? E a gente perde essas oportunidades. E aí a questão pra gente falar aqui sobre essa questão do treino, eu vejo também que a ludicidade pode ser um caminho para o não. Muitas vezes o jogo, a brincadeira que você tem dentro de casa, e esses momentos menores são momentos em que você forja na criança, no adolescente, a possibilidade de lidar melhor com o não. Então, às vezes a gente só acha que o não só vai acontecer lá naquele momento crucial, que é aquela festa que a criança quer ou que o adolescente quer e você tem que falar não, vai ser terrível. Mas talvez tem toda uma base de construção relacional dentro de casa que vão possibilitar esses nãos numa esfera menor, que você começa a administrar e cuidar desse coração da criança, para que ela esteja preparada para os grandes nãos da vida. Sim, o brincar, eu acho que é uma grande perda quando a gente cresce, né? Essa questão do brincar, porque
o brincar para a criança é o que existe de mais importante, né? Principalmente a primeira e a segunda infância. Então, se nós pais entendêssemos a ferramenta que é o brincar com os nossos filhos, a gente teria que acionar muito menos outros profissionais e até certos tipos de medicação, sabe? Quando um pai ou uma mãe senta para brincar com seus filhos, as crianças não só se sentem amadas, mas elas se sentem muito realizadas, porque para elas é o que existe mais importante na vida, sabe? Então, pensa, papai e mamãe aí, o que existe mais importante para você hoje, de repente, é a sua realização profissional, né? É quando você recebe um reconhecimento profissional, o brincar para a criança está nesse nível, né? E quando a gente faz isso que você disse, né? Senta para brincar em famílias, não existe treino melhor, porque a criança, ela reproduz na brincadeira tudo que é valor para ela, tudo que acontece, ela reproduz na brincadeira, né? Por isso que o brincar tem que ser lúdico, tem que ser livre, você também não pode ficar falando não brinca assim ou não brinca assado, mas é instrumento do não, porque as regras, né, elas fazem essa mediação e tornam o jogo justo, né? Então é por isso que a gente tem regras, e isso é o treino na família. Até tem um livrinho que eu indiquei para a escola de pais sobre o por que não posso. Ele fala isso, sobre esse jogo, sobre o uso das regras, aí como isso favorece. Então, o brincar é muito importante, é o treino, né? Às vezes, é o que você falou, às vezes a gente acha que o não, ele vai ser aplicado somente numa esfera onde as coisas muito graves estão acontecendo. Não, para o não ser aplicado e ser efetivo lá no problema grave, ele tem que ser aplicado e efetivo no dilema, na vida comum do dia a dia, né? E só porque talvez a gente já mude de assunto, sobre a gente falar sobre o impacto da história familiar dos pais na nossa família de origem, desculpa. Você falou sobre a gente lembrar da nossa história com gratidão, é muito importante. E um outro ponto que eu queria lembrar é sobre o perdão, sabe? Essencial. A gente tem um mandamento na Bíblia que diz que a gente precisa honrar os nossos pais, né? E quando a gente é criança, a honra ela vem pela obediência, né? Mas quando a gente é adulto, essa honra vem pelo perdão. Porque quando a gente é adulto, a gente tem muita clareza para enxergar os erros, né, dos nossos pais. Mas a gente precisa ter a sabedoria e a graça de compreender que eles fizeram o que foi possível a eles, né, o que eles davam conta de fazer. E aí eu preciso passar do nível da cobrança de dívidas para o perdão, né? Isso me faz honrar os meus pais na fase adulta e me libera para viver uma paternidade saudável. O perdão à geração passada, aos seus pais, ele te aproxima da vocação de paternar e maternar. Porque sendo o que somos, desculpa decepcionar aí quem está nos assistindo, se você é pai e mãe, você vai errar. Você vai errar. É claro que a gente não vai fazer um elogio ao erro e também não vai normalizar os nossos erros, porque como pais a gente quer aprimorar, por isso que a gente está aqui, por isso que a escola de pais existe. Mas nós precisamos ter essa percepção de que quando eu começo a vivenciar a paternidade, eu vejo as minhas limitações, eu preciso olhar com graça para o que veio antes de mim. Isso mesmo. Porque eles também tiveram a formação que eles tiveram, as oportunidades que tiveram. Quando eu olho, por exemplo, para a formação que eu tive, eu sou muito grato pelo que meus pais me permitiram vivenciar enquanto filho, eu vejo também limitações. Mas quando eu olho para os meus avós, a minha admiração pelos meus pais triplica, porque o caminho que eles percorreram para chegar aonde eles puderam chegar foi uma coisa absurda. É verdade. E às vezes a gente fica só pensando assim, mas meus pais me deram isso. Aí vira a vítima da vítima da vítima da vítima e vai chegar lá em Adão e Eva. E a culpa foi deles comerem o fruto, né? No final das contas, ninguém tem culpa de nada, é só deles. E esse não é o caminho. Então é muito importante esse tema aí que você está trazendo. E da isso herança. reflete na vida que os meus filhos vão ter. Não só sobre o uso do não, mas em como os meus filhos vão ver a vida e vão criar os filhos deles, vão olhar para nós como pais, sabe? A gente tem a oportunidade, sabe, de quebrar ciclos viciosos e abrir ciclos virtuosos com a nossa, quando a gente assume essa responsabilidade, né? Quando a gente não imputa aos nossos pais
quando a gente não acredita também aos nossos filhos, às nossas dificuldades. Eu não uso não porque meu filho é muito difícil, né? Eu não uso não porque a personalidade... Esse aqui você não conhece a personalidade dele. Assuma a sua responsabilidade como pai. Assuma o seu lugar. E não fica cobrando de quem passou, não fica imputando a quem vem, né? Assuma a sua responsabilidade. Eu gosto de brincar o seguinte, se fosse fácil, chamava shopping center. Mas é família, gente. Família é lugar de trabalho. O trabalho mais valioso que nós temos nessa terra. Então, o não faz parte. E dizer o não com sabedoria é muito importante. Por isso que a gente pode passar aqui e começar a falar sobre esses limites são geralmente associados ao autoritarismo. Sim. Principalmente para essa geração de pais. Então, se você fala não, você é um pai que é proibitivo, você não está deixando a criança experimentar, você é um pai muito quadrado, retrógrado e assim por diante. É possível ter liberdade sem o não? Qual o papel do não na formação da autonomia e da liberdade de uma criança? Sim, olha, não é E possível... de um adolescente também, né? Sim, não é possível ter liberdade sem o não. Sem o não, o que você vai conseguir é libertinagem, que é diferente de liberdade. É um abuso da liberdade. É um abuso que prejudica, inclusive, a própria vida. Sim. Que coloca a vida do seu filho e de outras pessoas em risco. É isso que a falta do não traz, né? E muitas pessoas confundem isso com liberdade, né? O que é liberdade? Liberdade é você ter um mundo de opções à sua frente e saber escolher entre tudo que você tem, aquilo que é mais coerente, aquilo que preserva mais a sua vida, que preserva a vida dos outros, né? Porque não existe liberdade invadindo o outro. Isso não existe, né? Não tem aquela máxima, a minha liberdade termina aonde começa a do outro, né? Quem não tem o não sabe disso. Então, a liberdade é você ter um mundo de escolhas, né? E saber escolher o que é correto, de acordo, né, com os padrões éticos, morais e até espirituais, né, que são transmitidos pela sua família. Então, é muito importante que nós pais saibamos essa diferença, liberdade e libertinagem. Então, não é possível ter liberdade sem o uso do não. Entretanto, o não realmente não deve ser aplicado de forma autoritária. Não é o não pelo não, né? É não para tudo agora. Não é assim, gente. Né? Porque eu sou o pai herói agora do não. Agora tudo é não. Tem que ser não para tudo. Porque eu sou bom mesmo, eu sou o pai bom. Aqui, eu quebro a banca e pronto. Né? Não é assim. O não autoritário, o não pelo não, ele vai gerar aquele tipo de obediência que a gente chama de obediência situacional. Que é a obediência que só vai acontecer a hora que a criança está sendo vigiada. E vai acontecer por causa do medo. Né? Ou do medo ou pelo sistema de retribuição, né? Eu sou um bom menino. Isso é muito sério, tá? Se a gente tiver a oportunidade de falar sobre isso, eu não sei se agora é a hora, mas tem famílias... Claro que é a hora, pode falar. É porque são os extremos, né, gente? A gente tem sempre que lembrar que esses extremos são prejudiciais. Do mesmo jeito que eu não posso sair aplicando não pelo não, eu não posso também criar no meu filho uma cultura de que ele vai ser sempre recompensado por fazer aquilo que é obrigação dele, né? É lógico que a gente precisa reforçar positivamente os nossos filhos, né? Valorizar aquilo que eles dão conta de fazer quando eles dão conta e também não criar um cenário de tragédia quando eles não derem conta. Entender que eles estão em processo de aprendizagem. A gente também até hoje está em processo de aprendizagem, né? Mas existem pais que é como se eles se sentissem na obrigação de premiar os seus filhos, às vezes com presentes, às vezes valores monetários e tudo, cada vez que eles obedecem. Por fazer o básico. E os filhos precisam entender que o que é requerido de um filho é obediência, né? Ele não está fazendo algo, como é que eu vou dizer assim, extraordinário. Ele está fazendo o ordinário. É só a vida acontecendo. É a vida acontecendo. Então, assim, nossa, mas eu preciso também dizer, filho, fiquei muito feliz que você deu conta disso aqui. É isso mesmo, bola para frente, né? Esse desafio já foi vencido. Você não vai ter mais lutas nessa área, porque você já aprendeu, é por aqui mesmo. Apontar o caminho, né? Dizer que é legal, que você fica feliz quando isso acontece. Isso é muito bom. Qual é o nome desse tipo de obediência que a gente está falando agora? Quando o não é aplicado pelo não, com autoritarismo, a gente tem a obediência situacional, que vai ser
vai ser apresentada só quando a criança Você está resolve a capa, mas não trabalha o no coração. é isso mesmo. Na verdade, na tradição cristã, né, nas escrituras, você vê a figura do fariseu, que é aquele religioso de capa. Sim. Ele faz tudo que está na lei, mas o coração dele está longe das virtudes e está longe da relação intensa com o Criador. E, na verdade, é disso que a gente está falando aqui, né? O sistema de retribuição, ou aquele sistema que é dependente, Da porque é um recompensa, comportamento, né? E, às vezes, o pai ele está obcecado na honra que ele recebe por um filho que comporta bem. Sim. Então ele começa a usar o filho como um robozinho para premiação pessoal. Olha como meu filho é bom. E aí ele começa a focar só no comportamento e não foca na formação do caráter. A aparência, né, André? Então essa é a obediência situacional. Situacional. E aí o pai que usa isso, ele tem grandes problemas com a autoestima. E a nossa autoestima, a nossa personalidade, ela é forjada aonde? Família de origem de novo. E eu imagino que esse tipo de pai também, se o filho está passando por um problema na adaptação com o não, ele pode ser rejeitado, né? Aquele filho é o bode expiatório. Esse não é meu. Esse é o filho do meu cônjuge. E é esse filho que vem justamente para gritar isso, né? Muitos sintomas que os filhos que são bode expiatório colocam, né? São sintomas que gritam das deficiências das suas famílias. Entendi. Né? E isso vai diretamente bate com o nosso senso de autoestima, né? Então, às vezes, no consultório, a gente fica até sensibilizado na forma como certas crianças, certos adolescentes, certos jovens são colocados por suas famílias ali como vilões, sabe? Como grandes causadores de muitos conflitos na família, quando, na verdade, essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, eles só estão tornando evidente uma deficiência que é da família. Estão dando um grito. Que é da família. Pedindo socorro, talvez. Né? E muitas vezes essa deficiência que é da família está muito ligada à deficiência da família em colocar limites, em usar as fronteiras, né? Então, a obediência situacional, ela vai acontecer quando há somente vigilância, quando não há um trabalho do coração, né? E o uso do não com sabedoria, ele vai gerar o que a gente chama de obediência comprometida. Que essa criança vai ser treinada para que quando ela tiver um pouquinho mais de idade, já na terceira infância, na adolescência e definitivamente na fase adulta, como indivíduo, ela consiga escolher de forma sábia, coerente com os padrões ensinados, quando ninguém está olhando, quando ninguém está vigiando, quando não vai ter recompensa, né? E o não com sabedoria é isso, né? Às vezes não é nem dizer não, mas impor um limite. Quer dizer, estabelecer até onde a criança pode ir com antecedência. Eu vou te dar um exemplo. Ontem eu estava atendendo pais e aí a mãe dizia que o filho só estuda na hora que ela cobra. E aí eu comecei a dialogar com ela, escutar um pouco e a gente começou a perceber o seguinte. Muitas vezes, o próprio pai ou a própria mãe, na forma de cobrar, vai gerar essa obediência situacional. Porque a criança está ali, ó, tá tudo bem, tá tudo bem. Se ela não pediu para estudar, vão passar em branco hoje. Quando, na verdade, você pode estabelecer esse limite de forma proativa. Olha, tá vendo aqui, filho? Olha o seu tempo hoje, a sua agenda. Nessa caixinha aqui é a hora de fazer o dever. Então, ao invés de ser aquela voz de comando que fala vai fazer o seu dever, não quer fazer o seu dever, ainda vem a maldição, né? Vocês são preguiçosos mesmo? Você pode antecipar e dizer, está na hora, tá vendo? Olha o seu horário, o que vai fazer agora? Ele vai lá e olha e fala, não, é hora de fazer dever. Então, são situações que você vai cultivando na criança um coração de obediência comprometida, não é isso? Sim, e quanto mais velha, né, quanto maior a criança, e já também na fase da adolescência, funciona muito da forma que a gente chama de técnicas indutivas, que é muito isso que você disse, né? Eu vou sentar com o meu adolescente de 13 anos e vou pensar, filho, vamos pensar na sua semana juntos, né? Quais são as suas atividades? Às vezes colocar no papel é muito bacana, sabe? Fazer um quadro para visualizar é muito bom. Mas olha, você tem essas atividades, tal hora você vai para futebol, de tal hora você está na escola, de tal hora você está usando o celular, né? E aí vamos marcar também o horário do seu estudo. Você pode deixar, você sabe o limite que você pode deixar ele escolher.
Você prefere estudar de manhã ou à noite, por exemplo, se ele estudar no período da tarde na escola, né? Uma fase mais madura. Ele já pode começar a tomar essas Isso, decisões. com os adolescentes. Uhum. Aí você firma isso com ele. Então tá, olha, filho, você está escolhendo aqui que você vai tirar das 19 às 20 horas todos os dias para estudar? Ok, fechou. Colocamos aqui nesse painel, que mais é uma forma de contrato, sabe? De combinado. E tá ali na frente dele para ele cumprir. A gente, como pai e mãe, a gente vai supervisionar, né? E ele precisa entender que se ele não cumprir, ele vai ter consequências, porque a vida é assim. Então, filho, se você não estudar, provavelmente suas notas vão baixar, né? E veja bem, a sua principal atividade como adolescente hoje é o estudo, né? Na minha casa, meu adolescente tem algumas tarefas que ele ajuda, né? Mas coisas simples, que não tomam muito tempo. Então, a principal atividade dele é estudar. Então, meu filho, e isso eu estou dizendo, os pais não entendam aí de exigir nota 100%, não é isso. Cada pai sabe Não até é a onde. performance, é o É o comprometimento. comprometimento. Cada pai sabe até onde seu filho chega. A gente sabe disso. E não usar isso, né, como reforço da autoestima do pai. Mas se o seu filho consegue chegar com todo o esforço dele a 80%, ok. Mas ele precisa entender que, uma vez combinado, né, as notas estão caindo, quer dizer que ele não está cumprindo, ele vai precisar ter A consequência. nota é um sinal. Ele vai precisar ter uma consequência, né? E qual que vai ser essa consequência? Talvez uma restrição de liberdade com o uso de telas, né? E aí já tem o porquê. Exatamente. Não é um não autoritário. Mas é algo que foi tudo combinado, Exatamente. né? E isso é um não que forma para a vida. Porque se o seu filho não aprende esse jogo da vida, né? Se a gente puder assim dizer, né? Entre o que é preciso ser feito, né? Que às vezes a gente não faz só o que a gente quer, mas a gente faz o que precisa ser feito. E as consequências de não fazer o que precisa ser feito, ele com certeza vai ser um adulto irresponsável. Deixa eu usar um pouquinho da filosofia aqui. Na verdade, o não é uma instância ontológica da existência, tá? Vamos usar uma palavra bonita aqui para vocês. A ideia é a seguinte: você não consegue escapar do não. Você tem não em relações interpessoais, mas você também tem não no tamanho do dia. Sim. Você tem não em consequências que estão fora do controle humano. Sim. Nos limites do seu corpo, você Limite tem do não. seu corpo é um não. O tanto que você se dedica e o tanto que você colhe também está na dinâmica do não. Quando você tira da criança a possibilidade de experimentar os pequenos não na família, você está criando uma criança menos capaz de Sim. lidar com as frustrações da vida. Sim, é a restrição de agora, né? A gente pensa em educação, a gente não pensa em educação com resultados a curto prazo, né? É médio e longo prazo, né? A restrição de agora para gerar vida no longo prazo. Mas você que é da área da psicologia, talvez você possa falar aí de algum estudo que dê suporte para essa ideia de que o não também é liberdade. Você consegue... Sim, a gente tem muitos estudos. Fiz uma pergunta difícil. Né? Não, é porque a gente tem muita coisa nova sendo descoberta na área de neurociências, sabe? Que é uma área que está em franca expansão. Então, assim, em como o cérebro trabalha, em como o cérebro armazena, né? Que a criança, desde pequenininha, se ela for colocada diante do uso do não com sabedoria, né? Ela já vai desenvolver muito cedo uma capacidade de autorregulação para a vida, né? Que vai influenciar até na forma como essa criança vai socializar dentro da família, mas fora da família também, quando ela for para a escolinha, enfim. Mas eu gosto muito, assim, a gente tem, como eu disse, um boom aí das neurociências falando sobre desenvolvimento cerebral infantil, né? E tudo isso pode ser muito aplicado ao uso de regras. Mas eu gosto muito de um estudo antigo, né, dos anos 70, se não me falha a memória, em que um pesquisador Dobson, ele fez um estudo com crianças, né? Observou crianças de jardim de infância brincando no parquinho, em dois cenários. No primeiro cenário, esse parquinho tinha uma cerca, né, cercando ele todo. E as crianças brincaram com muita liberdade, né? Inclusive chegando perto da cerca, mas com muita liberdade. No segundo cenário, essas mesmas crianças estavam ali no mesmo parquinho, mas sem a cerca, né? E sem a cerca, havia muita coisa do lado de fora. A expectativa é que elas saem mais, vão mais ainda, né? O espaço agora não tem limite.
Mas tinha rua perigosa, com carros passando, né? Tinha algo para além da rua, tinha muita Tinha um coisa. desconhecido. Tinham pessoas desconhecidas e ambiente desconhecido, Isso. né? E aí, o que aconteceu com aquelas crianças? As mesmas crianças, no mesmo parquinho, passaram a restringir o seu local de brincadeira. Se antes elas iam até o limite da cerca, agora elas passam a brincar num cantinho, sabe? Escondidas, mais quietinhas ali, com medo, né? Medo, ansiedade. Do medo da insegurança mesmo, né? Da falta daquele limite que era aquela cerca. Porque apesar de, eu penso que muitas crianças às vezes até tenham curiosidade de conhecer o que está além da cerca, né? Falta-lhes maturidade para isso. E elas se sentem inseguras, né? O não é segurança. Segurança, né? Tanto é que se você vê qual é o maior medo de uma criança pequena, é perder um pai ou a mãe. O maior medo que uma criança pequena tem é ficar sem o pai ou ficar sem a mãe, assim, a morte do pai, a morte da mãe. Porque é essa figura que representa segurança para o filho, né? Então, do tamanho a nossa responsabilidade, né? E esse experimento da cerca comprovou isso, né? Não adianta você dar essa liberdade excessiva para quem não tem maturidade. Ela não vai saber usar. Não. Isso até em coisas básicas, né? Por exemplo, às vezes eu vejo nos sistemas familiares os pais querendo que os filhos escolham tudo a todo tempo, aquela falta de previsibilidade, qual roupa que você vai usar, para onde você está, faz o que quiser. E aí, o que eu já li também sobre é que a tendência é você criar filhos mais ansiosos e não menos. Dar escolha é bom, mas a escolha limitada é uma escolha mais apropriada para a maturidade das crianças pequenas. A escolha ela tem que ser de acordo com o nível de maturidade do seu filho, né? E com o nível de segurança que você tem, da forma como você já trabalhou seus limites, suas fronteiras e seu não, né? Eu penso que esse modelo de pai e mãe que deixa o filho escolher tudo, né? Que está mais associado, às vezes, ao modelo permissivo, que é aquele pai que quer agradar, ou ao modelo negligente, que é aquele pai que não quer ter trabalho de jeito nenhum, né? Ele é um grande destruidor, né, do caráter da criança e de um possível adulto saudável, né? Você já está entrando aí nesses perfis? Você pode falar desses perfis em relação ao não? Quais são esses perfis? A gente tem alguns estudos, né, e aí eu repito, né, gente, a gente traz ideias aqui, mas a gente tem várias vertentes de estudo, né? Eu tô trazendo, várias formas de abordar a eu situação. estou trazendo aquilo que mais se alinha à forma como eu trabalho, né? Então, a gente tem ali alguns modelos de pais e mães, né? Modelos de parentalidade. O modelo autoritário, o modelo permissivo, o modelo participativo e o modelo negligente e omisso, né? O autoritário, ele realmente é aquele que usa o não pelo não, né? Aquele pai controlador, aquela mãe manipuladora, né? Que é como se fizesse... É como se os filhos não existissem na sua personalidade, não é considerado, né, como pessoa, simplesmente como, eu não sei, um robô, algo que tenha alguém que tenha simplesmente a obediência cega. O problema de pais autoritários pode ser o problema que muitos de nós, né, ou dessa geração de pais que enfrentam conflitos, estejam vivendo, né? Às vezes pais que não treinaram os seus filhos também para a possibilidade de escolher, né? Para a possibilidade de errar, porque o erro era algo impensável, né? Ou algo muito castigado. Não cuidaram do coração, então estão naquele vício ali toda vez de impor de forma externa uma coisa que não está chegando lá dentro. Sim. Isso é o modelo de pai autoritário. A gente tem os pais no modelo permissivo. Outro extremo. Porque enquanto no autoritarismo você vê uma ausência, eu não estou dizendo que não exista amor, mas que você não consegue enxergar, né, muitas vezes um carinho, o toque, o abraço, né, o afeto. Muitas vezes você não consegue enxergar isso. Às vezes o pai e a mãe, eu não duvido que o pai e a mãe ame, mas às vezes ele tem dificuldade de colocar isso em ações práticas, né? O modelo de pais permissivos, ele já traz o extremo, que é aquele pai, aquela mãe
que vai deixar o filho fazer tudo, porque ele ama muito o filho, né? Muitas vezes é uma parentalidade vivida com muito afeto. Isso é positivo, o afeto. Veja, esses modelos até aqui, você não está julgando a intenção do pai. Você está olhando para o que está acontecendo no É como se a gente sistema. estivesse vendo uma cena de fora. Às vezes a pessoa que está ali falando não toda hora, na cabeça dela, ela pode estar até falando, mas eu faço isso por amor. Eu E o amo outro, e o muito. outro que deixa o tempo todo, mas eu amo demais. Muito, Então você não está julgando a intenção. Não, e sinceramente, poucos casos, raros casos, a gente trata onde houve ausência de amor, Uhum. né? Eu penso que, eu posso dizer para você assim, sem medo de errar, que essa questão da ausência do amor paterno e materno está diretamente ligada a distúrbios mentais. Uma exceção da regra mesmo. Porque normalmente os pais, eles amam seus filhos, né? Agora, a forma como eles externam esse amor na educação é que diferencia muito. E aí a gente tem que pensar o seguinte, não é só a forma como o pai ou a mãe externam o amor, é a forma como aquele filho que tem outra personalidade, né, vai entender que está recebendo esse amor. A dinâmica familiar é muito complexa por isso. Porque não é só a forma como o pai se coloca, é também a forma como o filho entende, né? Porque o filho, ele é sim, é muito forjado pela educação, pelo ambiente familiar. O ambiente forja muito. Mas não é só o ambiente. Existem questões muito inatas, questões de personalidade. A gente vê quem tem 2 filhos, às vezes você vê que tem filhos muito diferentes. Mesmo padrão educacional, comportamentos diferentes. Esse mesmo educação, eu tenho um pouco de reservas, porque a gente nunca educa da mesma forma. A gente é diferente, não entra no mesmo rio 2 vezes. A gente é diferente. Você já tem uma outra maturidade, já viveu alguma coisa, E verdade. espera-se que com o passar dos anos nós nos diferenciemos para melhor, né? Agora tá me dando um pouquinho de sentimento aqui. Será que o meu 6º filho tem um pai bem melhor do que o meu primeiro? Ô, André, é para isso que a gente luta, né? É pra isso que a gente treina, né? Porque se o meu 6º filho, se o seu 6º filho tiver um pai muito pior do que o seu primeiro, né? Aí a gente tem que rever a rota, né? Aí você falou dos 2, que são os extremos. Isso. Primeiro, o autoritário, o negligente. Esse é o Não, o primeiro é o permissivo. Permissivo. Isso, agora tem mais 2. Isso, e a gente tem o estilo participativo, também conhecido como democrático, né? Que se ele for usado com sabedoria, ele é muito bacana. É um estilo que te dá muita instrumentalidade para trabalhar com seus filhos. Porque é um estilo que não abre mão das regras, não abre mão dos limites, mas desenvolve a participação dos filhos à medida que eles têm tanto desenvolvimento cognitivo quanto de maturidade para desenvolver os não juntos, né? Eu só tenho um pouquinho de medo que às vezes alguns pais tendem a ser democráticos demais, beirando a permissividade. Na prática não é tão simples assim. A pessoa fala que é democrática, mas no final... Ela está mais para um permissivo do que para um democrático, né? Porque o democrático, só a gente pensar, né, o que é uma democracia, né? É um governo com a participação, né, do povo, mas existe governo. Você não pode ser coleguinha do filho, né? Exatamente. Você não vai ser um coleguinha de confidência, de ficar pedindo opinião, como é que vai fazer. Um nível hierárquico a ser respeitado, né? E isso é uma coisa interessante, porque na democracia de massa, a percepção que a gente tem de democracia hoje é uma coisa altamente planificada, mas quando você vai analisar o sistema de governo, tem uma constituição, tem uma pessoa que representa. Tem regras. Tem regras claras, tem limites. Tem né? A gente tende a perder esse conceito de democracia, né? Quando a gente vai para a prática de educação. Na verdade, vira uma coisa até planificada demais, que é prejudicial, já beira ao extremo que você citou. Sim. Então, a gente tem o modelo participativo democrático, que se for usado com sabedoria... Talvez mais para a fase da adolescência, já tem uma aplicabilidade. Olha para você ver, você consegue usar ele também com criança pequena. Por exemplo, a gente tem... vamos dar um exemplo simples. Tem criança que tem muita dificuldade de ir para o banho, por exemplo. Você pode deixar a criança sem tomar banho? Você não pode, né? Mas você pode brincar com a criança de 2 anos de forma lúdica. Olha... você vai levar qual princesa, filha, para o banho hoje? Sim. Né? Você não está deixando ela sem tomar banho. Você trouxe o lúdico
E ela vai escolher qual princesa das bonecas dela que vão tomar banho com ela, Sim. né? Funciona sempre? Não. Não. E tem horas que também nem deve funcionar, né? Porque eu acredito que essa abordagem ela é muito válida para coisas com um grau de importância menor. Que é uma coisa simples da Porque vida, ao final né? das contas, a gente não pode ficar envolvendo. Eu brinco isso, a minha esposa. Teve um dia que o meu filho, ele era bem pequenininho, ele falou assim, papai, eu não quero ir para a escola hoje não. Aí eu respondi para ele assim, lá em casa. Então vamos no carro e no caminho da escola você me conta por que você não quer ir para a escola. Então quer dizer, Você vai ele pra estava escola, meu verbalizando, filho. mas ele estava indo para a escola. Mas tem um momento que a criança tem que aprender a escutar mesmo, não. Não tem jeito de ser da sua Vai dar para forma. fugir, né? Eu uso com o meu pequeno, né? É lógico que eu erro tanto quanto ou mais do que os pais que estão nos ouvindo, imagina. Mas tem hora que eu falo com o meu pequeno assim, então, querido, mas não é tudo do seu jeito. Né? Eu entendo, e é muito importante, gente, a gente falou sobre isso na aula que nós gravamos, que quando a gente for usar o não, principalmente... Tá dando spoiler da aula aí. Ai, meu Deus. Não, mas pode falar. Mas quando a gente for usar o não, a gente precisa de ter 2 fatores atuando ali. O foco da atenção da criança e o reconhecimento das emoções dela. Então, eu preciso que ela esteja atenta ao que eu estou falando. Porque se eu estou usando o não com ela e ela está vendo um desenho na televisão, Não vai funcionar. não vai funcionar, né? E, ao mesmo tempo, ela precisa também, mesmo pequena, começar a ter noção, reconhecer o que ela está sentindo. Às vezes ela não vai saber nomear, mas ela vai te falar alguma coisa que vai dar a entender o que ela está sentindo, né? Quando ela souber falar, lógico, né, gente? Então, a gente precisa ter atenção no foco da atenção da criança e no reconhecimento das emoções. Então, eu vejo isso muito com o meu pequeno, que hoje ele tem 5 anos, mas desde os 2 anos e meio, isso já consegue ser desenvolvido por ele. Primeiro, a atenção, né? Segundo, a gente precisa dizer, olha, eu sei que está difícil para você. Eu entendi, né? Porque para a gente adulto não é difícil, mas para ele é muito difícil. É um sentimento real, válido. É difícil, você precisa validar isso, filho. Eu entendi, está difícil mesmo para você. Às vezes eu até falo com os meus, olha, quando eu tinha a sua idade, eu também tinha essas mesmas dificuldades. Porém, filho, né? Agora não tem jeito de ser do jeito que você quer. Vai ter que ser do jeito da mamãe, vai ter que ser do jeito do papai. Tem protesto? Tem. Na maioria das vezes não aceita, ok, mamãe, né? Não existe isso, né? Na maioria das vezes. Tem protesto, às vezes tem choro, vai ter acolhimento do choro, mas a gente vai seguir com a vida, com o que precisa ser feito, né? Então, realmente, esse modelo participativo e democrático, ele vai dando mais liberdade para os filhos à medida que eles vão crescendo e vão tendo maturidade para isso. Às vezes, tem filho que você vai ter tem filho que vai ter mais liberdade mais cedo, pelo nível de maturidade que ele vai atingir mais cedo. Tem filho que não vai atingir esse nível de maturidade. Então, às vezes, aquela liberdade que você deu para o seu primeiro filho aos 13 anos, você não vai dar para o seu segundo filho aos 13 anos. Né? Você é um pai democrático, você é um pai participativo, mas você não pode desconsiderar o nível de maturidade do seu filho. Né? Então, as rédeas têm que estar na sua mão. E o quarto? Que é o negligente e omisso, né? Que, assim, na minha concepção, é uma grande tristeza e é o grande mal dos dias de hoje. Porque nós, pais da nossa geração, nos envolvemos, né? Voltamos ao primeiro assunto lá do início da nossa conversa, nos envolvemos em tantas demandas. Às vezes temos problemas graves de autoestima. Às vezes não quer enfrentar. É muito mais do que o não enfrentar, André, porque o permissivo, às vezes, ele não quer enfrentar. O autoritário também não quer. Eu encerro a conversa aqui. A gravidade do estilo de pai negligente e participativo é muito além disso. É aquele pai que só olha para ele mesmo. É aquela mãe que só olha para ele mesmo. Às vezes a gente tem pais que hoje em dia está muito na moda dizer, né? Pais narcisistas, não está muito assim na moda? Né? Eu sou meio contra modas, assim. Eu não gosto tem que dar modas, não. Sabe? Respirar um pouquinho e entender, né? Mas tem muitos pais que são nesse nível mesmo. Que são aqueles pais que consideram sempre as suas necessidades em primeiro lugar. E isso não tem a ver com classe social, não. Você encontra pai negligente, pai omisso em classes sociais vulneráveis
em classe média e em classe alta, sabe? São aqueles pais que só pensam em si, né? Que deixam os filhos, a responsabilidade é da escola, a responsabilidade é da empregada doméstica, é da babá, é do cuidador, né? É da igreja. O dinheiro para esse pai é mais barato do que o tempo dele para cuidar da criança. E aí são pais que vão viver... O pai que é negligente nunca vai falar assim, oi, tudo bem, eu sou um pai negligente. Claro Esse é um que ponto não. também, né? Vamos lembrar, os modelos que você está mostrando não é de julgamento de intenção, é uma percepção do que está acontecendo no sistema familiar. Exatamente, é o que os Porque pesquisadores... normalmente o pai negligente, ele vai falar assim, mas eu gastei tudo que eu podia com meus Exatamente. filhos. Não é assim? Eu peguei os melhores profissionais da melhor Exatamente. escola, eu dei tudo que eles queriam. É. Aquela frase antiga que o pessoal falava, os pais da outra geração que falavam assim, na minha casa só come carne de primeira, não era assim que o pessoal falava? Era esse o marco, né? Esse da o geração marco, anterior. Era o marco da prosperidade, né? E é muito isso, assim, a gente olhando de fora. É isso que as pesquisas fazem, é isso que a ciência traz, né? Esse olhar imparcial do lado de fora. Porque quem está vivendo ali dentro não vai enxergar isso, né? Mas isso é muito sério. O pai negligente é aquele pai que beira a desconexão afetiva e emocional com seu filho, né? É aquele pai que é muito mais conectado com ele mesmo, né? Então, ele precisa excessivamente se realizar no trabalho, ele precisa excessivamente se realizar no relacionamento amoroso, né? Ele precisa de muitas formas de afirmação na vida. Então, por isso, ele não tem tempo a perder dando atenção a crianças, né? É aquele pai que manda o filho para terapia, mas não vai para terapia, né? Apesar de ter muitas questões a serem resolvidas. É aquele pai ou mãe, né, que faz isso. E é o que, dos 4 modelos, é o que, quando ele está acontecendo, é o que mais deixa a desejar, é o que mais deixa doloroso, feridas. deixa um vazio. Na vida Agora, se eu pudesse acrescentar aí, talvez não numa perspectiva psicológica, mas na perspectiva da vivência do lar, a gente olha, por exemplo, para as escrituras e a gente percebe uma ordem de amores na casa. Uma casa equilibrada, ela vai primeiro olhar para Deus, ou seja, para os valores transcendentais, aqueles valores inegociáveis, a relação que você tem intimamente com o Criador, do seu entendimento com o propósito. Depois isso vai desaguar no casamento e depois isso vai para os filhos. É uma hierarquia de amores. Sim. E as escrituras falam muito sobre isso, que o sábio, ele ama a disciplina. Qual que é a ideia aqui? Criar filhos virtuosos significa criar filhos que sabem apreciar o não. Sim. Um filho que sabe lidar com esse não. E aí, eu estou lançando aqui, né, com a sua permissão, um modelo complementar aqui, que seria dos pais que pastoreiam. Sim. Quer dizer, o pai, não é simplesmente um sistema democrático, é um sistema em que ele reconhece assim, olha, eu fui colocado nessa família como uma instância divina. Quando Deus criou a forma da humanidade se reproduzir, ele pensou em um período de maturação de 1 até 12, 18 anos, em que o filho estaria na presença dos pais para que ele pudesse ser formado. Sim. Então, eu não estou trabalhando aqui com uma linha de produção que você vai só dar ordem e pronto e acabou. Eu não estou trabalhando com um modelo em que eu preciso ser aceito enquanto pai, mas eu tenho uma vocação de aprender, fazer o meu filho aprender a escutar o não, e nesse processo eu alcançar o coração dele para que ele possa ter virtudes que realmente ele vai levar. Eu acredito que a gente está caminhando aqui para o nosso fim. Eu tenho mais uma pergunta que eu acho que é crucial para qualquer pessoa que está nos acompanhando, que é o seguinte: talvez o pai que está aí está pensando assim, nossa André, nossa Priscila, eu escutei isso muito tarde. Eu não coloquei não na minha casa, eu não fui capaz de trazer esse não com doçura, com sabedoria, usando tudo isso. Eu fui permissivo demais, ou eu fui autoritário demais, ou eu reparei que eu fui negligente. Como recomeçar nessa área? Talvez eu estou falando aqui para o pai e para a mãe com um filho de 3 anos, ou para um pai e uma mãe com um filho de 18,
14, o que você diria para um pai que quer recomeçar nessa área do uso sábio do não? Bom, primeiro eu diria que se o pai ou a mãe que estiver nos ouvindo achar que ele não tem nada a corrigir na rota de educação, eu penso que já é um sinal de alerta, né? Porque a nossa vida é uma construção, é um aprendizado, né? E por isso que a gente tem escola de pais, senão a gente teria só escola de filhos, né? Então, é possível e é saudável até que nós identifiquemos rotas a serem corrigidas quando a gente traz esse tipo de reflexão, né? Agora, é possível também que existam pais que tenham que corrigir não apenas uma rota, mas talvez a trajetória toda de vida, né? E isso pode soar pesado, desanimador, doloroso demais, né? Eu compreendo, porque eu acho que se a gente pudesse, né, de forma consciente, tomar todas as nossas decisões, se tem um lugar onde a gente não gostaria de falhar, seria na educação dos nossos filhos, né? Eu como mãe, você como pai, e os pais que nos ouvem, com certeza, se pudesse escolher um lugar para acertar 100%, a gente escolheria certamente a educação dos nossos filhos. Mas ok, se você está nos ouvindo e percebeu assim, nossa, eu não tenho que corrigir só uma rota, eu tenho que corrigir uma trajetória toda, eu quero te dizer que o primeiro passo você já deu, que é reconhecer. Um grande passo. É o primeiro grande passo, né? Porque enquanto não há esse reconhecimento da necessidade, não há nem como ajudar ninguém, né? Não, a gente sabe disso, né? O senso comum diz e a vida diz que a gente não ajuda ninguém que não quer ser ajudado. Isso é fato, né? Então, se você reconheceu, saiba que você já está dando o primeiro e o grande passo, que é tomar consciência da sua condição, da sua real condição, da real condição da sua casa, da sua família, e entender que mudanças precisam acontecer. Esse processo, na caminhada da terapia, a gente chama de tomada de consciência. E a terapia, quando a gente vai trabalhar num consultório, ela só começa quando há essa tomada de consciência. Às vezes a gente trabalha com as pessoas por muito tempo até que aconteça a tomada de consciência. Se não acontecer uma tomada de consciência, não há como acontecer a mudança, né? Então, o primeiro passo você já deu. Tomou consciência de que algo precisa ser mudado, né? Feito isso, você precisa trabalhar para a mudança. Porque um grande perigo e que a gente vê acontecendo é que as pessoas, às vezes, tomam consciência, mas travam no processo de mudar. Uhum. Quando eu só tomo consciência e não trabalho para a mudança, eu corro o risco de ficar num cenário muito queixoso, né? Talvez até de vitimismo, me vitimizando, culpando os outros, né? Aquele ciclo ruim. Então eu preciso não só tomar consciência, mas eu preciso me mover para a mudança. A mudança é movimento. Eu preciso tomar movimentos, tomar decisões, para que a mudança aconteça. A mudança não acontece se não houver movimento. E às vezes a gente pensa assim, mas a minha vida da minha família está tão difícil. Acontece muito às vezes, né, o pai e a mãe, a mãe quer pôr o limite, quer usar o não, o pai não quer, né, ou ao contrário. E isso reflete muitos outros problemas no sistema familiar, né, mas como a gente está falando do uso do não, vou pontuar isso aqui. E às vezes você fala assim, nossa, mas está impossível a mudança aqui em casa. Não vai adiantar eu mudar se o meu marido não mudar, se os meus filhos não mudarem, né? Muito pelo contrário, estudos sistêmicos comprovam que quando há mudança em um membro do sistema, todo o sistema se movimenta em torno dessa mudança. Então, não é só a tomada de consciência, é a tomada de consciência e o movimento para a mudança. E aí... Não vai ter aquele dia que todo mundo vai estar num lugar só, da sua família, todo mundo na mesma hora e falar assim, vamos todos mudar. Isso é o cometa Halley, né? Não existe isso, né? Na vida real. Você tem que tomar consciência e começar a agir. Exatamente, entendendo que a mudança ela é um processo. E isso nos é muito caro, André, porque cada dia menos nós estamos sendo ensinados a trabalhar com processos. Nós sempre e cada dia mais buscamos soluções e resultados rápidos, né? Isso é consequência das nossas conquistas. Não existe só coisa boa, né, em se conquistar avanço tecnológico, por exemplo.
Muita coisa boa aconteceu com o avanço tecnológico, mas as informações chegam muito mais rápido, né? Os resultados podem acontecer mais rápido. Então, a gente está acostumado com tudo muito rápido, né? Veja, tem um diálogo aí que vai ter que acontecer, por exemplo, no caso dos pais, porque educar filhos vem dessa política. Exatamente. Então, imagina assim, você que está assistindo, né, seja pai ou mãe, você teve essa consciência agora, e aí você tem que primeiro conversar com o cônjuge, correto? E aí também tem que ser uma conversa conciliadora, não pode ser Impositivo. você... É o que você faz, não vai resolver. Não. Então, é muito mais eu percebi que eu tenho... Sim. O que você pensa sobre isso? Será que não... Já é uma conversa mais transformadora, né? Mas tem gente que não dá conta, sabia, de fazer essa conversa? Né? Até um assunto que depois a gente pode pensar em desenvolver, que é sobre comunicação, sabe? Tem gente que não dá conta de chamar o cônjuge para conversar. Né? Por quê? Porque a gente está olhando um recortezinho, né? É o uso do não. Mas... O universo familiar é gigante. Nossa, Deus, pode ter um monte de conflito aí. Né? Inclusive, eu faço uma ressalva aqui, que é o seguinte, o nosso foco hoje foi o tema do não, mas a educação de filhos não se resolve a dizer não. Inclusive, o não, quando você vai pegar aí sobre disciplina corretiva e disciplina que é a formativa, a maioria dos estudiosos vão dizer que a corretiva, que passa também pelo não, está muito mais ligada a uma porcentagem menor da dinâmica da casa do que propriamente ter um estilo de vida que favoreça essas virtudes. Sim. Mas a gente pode concordar, como a gente falou hoje, que o calcanhar de Aquiles passa muito por essa incapacidade de dizer não. Exatamente. E aí eu queria te perguntar sobre esse processo de reconstrução, a ideia da confissão ou do reconhecimento da falha ou da vulnerabilidade. Qual que é a importância disso no processo? Sim, então, se eu pudesse construir uma linha de raciocínio, seria a tomada de consciência, né? E o movimento para a mudança, que pode envolver, sim, o diálogo entre o casal, né? E que talvez vá muito mais do que o diálogo, porque às vezes esse casal tem muitas questões a serem trabalhadas, que está refletindo na educação dos filhos, inclusive no uso de regras e limites, na imposição de regras e limites, né? E entender que essa mudança ela é um processo, que não é uma rota que você vira de uma hora para outra, né? Ela é devagar mesmo, né? Entender que muitas vezes vai ser necessário buscar ajuda, porque às vezes a família não vai ter essa habilidade, não desenvolveu essa habilidade no nível de comunicação, de trabalho das emoções, né? Para poder corrigir essa rota, entender a dor, né? E às vezes você vai ter um filho que já é moço, né? Como você colocou. E como é que eu faço, né? Porque quando o filho é pequeno, às vezes é mais fácil corrigir essas rotas no seguinte sentido. A aplicação das regras, das fronteiras, dos limites são mais diretivas, né? Então, você tomou consciência, se envolveu num processo de mudança, a criança absorve mais facilmente essas coisas. Agora, o adolescente, o filho já mais crescido, ele está numa outra etapa da vida e ele já enxerga as suas deficiências como pai, como mãe, né? E como é que eu faço, né? Como é que eu corrijo essa rota com esse adolescente agora? É o mesmo trabalho, tomada de consciência, envolvimento na mudança, o processo, mas você precisa sentar com seu filho e conversar com ele, sabe? Talvez seja uma conversa que você vai precisar até pedir perdão para o seu filho, pelas negligências que, como pais, vocês fizeram com ele ao longo da educação. E isso é um ensino também. O filho está aprendendo vulnerabilidade, capacidade de refazer caminhos. Que às vezes a gente fica assim, não, vou pedir perdão, vai me expor como pai. Vai diminuir. Vai... Não, o seu filho está entendendo, aprendendo que os pais têm um coração ensinável, né? Um coração moldável, né? E que ele, como ser humano, vai ter que pedir perdão muitas vezes mesmo. Né? Essa ideia dos filhos verem os pais como alguém que não falha, ela é totalmente prejudicial, né? A gente não pode misturar com perder a autoridade, mas os nossos filhos precisam entender que nós temos falhas também, nós somos humanos, né? E com o adolescente funciona isso, filho. A mamãe, papai, né? Nós vimos que erramos aqui. Talvez seja muito difícil para você a gente reconstruir essa rota agora, mas nós vamos fazer juntos.
É. Quase que uma reconstituição, né? Você tem que estabelecer novos limites, novos Sim. parâmetros, caminhar junto. E por isso que às vezes é necessário uma ajuda, sabe? Ajuda de talvez um profissional, talvez um conselheiro, né? Ou um pai ou uma mãe mais experiente que você viu que está acertando mais a rota, né? Só ter sabedoria na hora de procurar ajuda, né? Porque certas ajudas mais atrapalham do que ajuda, né? Do que ajudam. Mas o adolescente, você precisa ter um diálogo franco com ele. Precisa ouvi-lo. Porque muitas vezes você vai se surpreender. E ele, né? E surpreendentemente, talvez ele vai se sentir amado nesse processo. Ele não, eu digo para você que em momento nenhum ele não vai se sentir amado quando você chamá-lo para isso. Ele pode se sentir contrariado. Mas se você souber conduzir essa conversa, e aí, André, de novo, habilidade de comunicação. Né? Tem pai e mãe que não sabe conversar com seus filhos. Mas se você souber conduzir, né, as palavras doces, né, que trazem cura, se você souber, o seu filho não tem como não se sentir amado. Às vezes ele pode ficar chateado, porque ele vai perder uma certa liberdade que ele tinha. Normal, faz parte. O pêndulo das gerações, ele é tão comum e às vezes os pais ficam assim, se eu falar não, meu filho lá na frente vai ficar com raiva de mim, mas se você não falar não, se toda hora é sim, grande chance também dele lá na frente falar assim, por que você não impôs limite? Exatamente. Por que você não falou não? Ser pai e ser mãe é ser julgado, não só pelas pessoas em volta, mas também pelos filhos. Aí a gente tem que estar, por isso que a gente fala dessa ordem de amores, a gente tem que ter um senso de missão e propósito na paternidade, na maternidade, que é transcendente, que está conectado com o Criador, porque senão vai ser muito cansativo. Sim. Essa obra da criação da família é algo divino. E aí é um outro ponto para a gente terminar, que é a questão da clareza da comunicação do não e do porquê, que eu vejo muito assim, quando você não tem um não proativo e você não comunica o significado desse não, o não vira o humor do pai e da mãe na hora de falar não. Então aquela falta de previsibilidade que o filho fala assim, não, mas por que não? Porque eu tô nervoso, porque não é não agora, porque você... E aí não é esse o não que a gente quer dar. Não, isso te faz perder a autoridade, né? Te faz governar a sua casa pela instabilidade dos seus sentimentos, né? E existe um texto na Bíblia, em Efésios, né? Que fala que os filhos devem honrar os seus pais, mas que os pais não devem incitar os seus filhos à ira. Quando eu uso não, sem sabedoria, né? Sem um senso claro do porquê as coisas acontecem dessa forma lá em casa, por que isso pode, por que isso não pode, eu estou incitando os meus filhos à ira, né? E muitos pais, às vezes, só pensam na obrigação dos filhos nesse sentido, né? De cumprir. Mas há algo para além disso, né? Nós não temos o direito de incitar os nossos filhos à ira, né? Esse direito não nos foi dado, nem por Deus, né? E aí, assim, se a gente puder pensar, né, em tudo que a gente falou, nessa questão de retomada de rota, eu queria só deixar, assim, uma mensagem de incentivo e de esperança. Porque a gente pode tomar consciência, a gente pode se engajar num processo de mudança. Talvez a gente precise de ajuda, de um profissional, de um conselheiro, de alguém mais experiente, né? Tudo isso dói. Dói porque mexe com as nossas verdades, mexe com a nossa autoestima. É como se a gente reconhecesse as nossas falhas e isso é ruim, né, para nós. Nos coloca num lugar, às vezes, de falhou aqui, falhou ali, né? Mas eu queria que os pais que nos escutem não desistissem, sabe? Que eles pensassem nessa correção de rota com muita persistência, ainda que com dor, mas com persistência. Porque isso é um trabalho que não é pra gente só, né? É um trabalho que vai impactar as nossas próximas gerações. Impacta a vida dos nossos filhos, mas não fica só na vida dos nossos filhos. É um exercício de fé. Exatamente. É um exercício de fé. Tem coisas intangíveis que a gente não vai dar conta de resolver tudo, mas é confiar que Deus também conduz esse caminho. Sim. Que existem... quando a gente faz esse desvio de rota, na verdade, eu replanejo essa rota à luz de um propósito mais claro, a gente também está sinalizando, do ponto de vista espiritual, a nossa boa fé
e a nossa melhor entrega. Sim, E aí a gente também tem que aprender a descansar, né? sim, sim. Tem coisas que a gente não vai dar conta mesmo, né? E é por isso que, como pai e mãe, a gente não pode viver a nossa paternidade, parentalidade de forma descolada da nossa espiritualidade. Porque senão é aquilo que você já citou aqui ao longo da nossa conversa. Isso vira um fardo e não um privilégio, né? E ser pai e mãe é um privilégio, é uma bênção, Privilégio. né? E na forma como você educa seus filhos, você tem a oportunidade de impactar positivamente ou negativamente, não só a geração que está nas tuas mãos, mas as próximas que virão. Sim. A forma que você ama dentro de casa impacta o mundo. Impacta. Isso é Impacta o verdade. mundo. Priscila Paulino, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Foi muito boa essa conversa. Eu tenho certeza que quem acompanhou aí foi muito edificado, acrescentou muito. Tem muitas coisas que todos nós precisamos rever nessa prática sábia do não. E eu quero ter você mais vezes aqui para conversar com a gente, viu? Vai ser uma honra. Eu agradeço a paciência, né? Agradeço aqueles que vão nos ouvir aí em determinados, diferentes momentos da vida, do dia, diferentes momentos da parentalidade também, né? E dizer que a honra foi minha e que estamos aí, né? Para o que vocês precisarem. Obrigada por tudo também. Muito bom. A gente fica por aqui, então. Nosso primeiro encontro da Escola de Paz, o podcast da Escola de Paz, que é uma iniciativa da Educação Criativa, uma escola com 40 anos de experiência na formação básica de confessionalidade cristã e que tem investido em todos os pais da sua comunidade e agora também expandindo isso para todos vocês que nos acompanham. Fiquem com Deus, boas decisões para vocês aí no sábado não, e a gente se vê na próxima.